Olá, turma, boa noite. Tudo bem? Mais uma noite, né, que a gente vai estar aqui para fazer a nossa leitura. E glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem estado conosco. O Espírito Santo tem nos ensinado tantas coisas já durante esse ano. Eu só tenho a agradecer mesmo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Tem sido muito bom estar todos esses dias ministrando a palavra, lendo, meditando, sendo ministrada pelo Espírito Santo, como tem sido bom para mim. Vamos lá, gente, então vamos orar, entregar esse momento ao Senhor e começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem me fortalecido, porque o Senhor tem edificado o meu espírito, assim como a vida de todos os meus irmãos que têm estado nessa leitura conosco durante esse ano, e todas as outras pessoas, Pai, que também têm tido sede e fome pela Tua Palavra, e que de alguma maneira também têm meditado, têm lido, têm colocado os seus pensamentos, a vontade, Senhor, segundo a Tua Palavra. Muito obrigada, Jesus, por esse tempo tão precioso que o Senhor tem nos dado na leitura, por esse horário que a gente tira tudo e para tudo que a gente está fazendo, aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma e tem pedido ao Senhor para que ministre a nossa vida. Obrigada, Jesus. Fica conosco mais uma noite. Espírito Santo, me ajuda durante essa semana a estar mais firme do que nunca, Senhor, para que, mesmo diante de tanta correria, Senhor, por conta da minha mudança, o Senhor possa me ajudar, me fortalecer a não esmurecer, não desanimar diante de qualquer circunstância que venha, mas antes me alegrar ainda mais com aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida e através de tudo isso que está acontecendo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Fica conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos lá, hoje a gente vai pôr luz mais no Reino do Sul, né? Hoje a gente vai colocar uma luz um pouco mais forte no Reino do Sul. Só no finalzinho que a gente tem uma leitura no Reino do Norte, mas é bem pequenininha também, já para depois, amanhã a gente iniciar um novo ciclo lá no Reino do Norte. Mas hoje a gente vai estar focado mais no Reino do Sul. Então, quem vai começar agora a reinar é Acasias. Vamos ver o que está acontecendo aqui e ver o que esse homem vai fazer. Então, Acasias, ele vai reinar somente um ano. Ele foi extremamente mau. Ele é o 11º e 12º, ele entra, né, no 11º e 12º ano de Jorão. E vamos ver o que vai acontecer então. Governo em parceria com Jeorão. Está lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 29. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Esse mesmo texto está lá em 2 Reis, capítulo 8, versículo 25. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Então fala desse filho de Jeorão, que está aqui no Reino do Sul, em Judá e Jerusalém, reinando, e agora é o seu filho chamado Acasias, que vai entrar no seu lugar, e vamos ver o que vai acontecer. Lá no Reino do Norte, quem está reinando é o filho de Jorão, ok? Filho de Acabe, né? Deixa eu ver aqui o nome dele. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Jorão, filho de Acabe, que está reinando lá no Reino do Norte. Doença e morte de Jeorão, ok? Ele tinha 39 anos, está lá em 2 Crônicas 21, 19. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram e ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Então aqui está falando sobre a morte, né, de Jeorão,
que é o pai de Acasias, que vai começar a reinar aqui agora. E fala que a sua morte não foi lamentada, né? Não choraram por Jeorão, porque justamente ele foi um rei extremamente displicente, né? Que já começou a levar Judá e Jerusalém para um mau caminho diante do Senhor. Qualquer coisa, volta um pouquinho os textos que vocês vão conseguir entender essa história de Jeorão. Lembra que ele recebe uma profecia que os seus intestinos iam sair para fora, tamanha era a doença, e ele realmente morreu com muitas dores e com os intestinos para fora. O Senhor profetizou, o Senhor falou, e foi o que aconteceu com esse homem. O mesmo texto está lá em 2 Reis, capítulo 8, versículo 23 e 24. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Jeorão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e seu filho Acasias foi o seu sucessor. Então, Acasias começa a reinar sozinho, né? 2 Reis, capítulo 8, versículo 26 e 27. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que o Senhor reprova, como a família de Acabe havia feito, pois casou-se com uma mulher da família de Acabe. Então está falando que Acasias já está desencaminhado. Por quê? Porque eles se misturaram com a família de Acabe. Ele casa então com uma filha, né, de Acabe, e a sua mãe, inclusive a mãe, né, de Acasias era Atalia, lá da família de Acabe, ok? Então a mistura já aconteceu aqui, então eles trouxeram toda essa influência maligna de idolatria para o reino de Judá e para Jerusalém. Por isso que Jeorão já tem essa morte terrível, e agora vamos ver Acasias, o que vai acontecer com ele. O mesmo texto está lá em 2 Crônicas 22, a partir do versículo 1. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar, uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele. Assim começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. Ele fez o que o Senhor reprova, como os membros da família de Acabe haviam feito, pois depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros para a sua ruína. Então esse texto aqui fala exatamente qual foi o problema de Acasias. Primeiro, ele vem da família de Acabe, a sua mãe era Atalia, que tinha se casado com Jeorão, e então houve já essa mistura, e fala que Atalia, ela dava conselhos, maus conselhos para o seu filho Acasias. Então, dentro do seu reinado, ele segue os conselhos tanto da sua mãe quanto dos seus conselheiros, que vinham por influência de Acabe, lá do reino do norte. Vamos ver o que acontece aqui agora. Acasias auxilia Jorão contra a Síria. 2 Crônicas 22, versículo 5. 2 Crônicas 22, versículo 5. Ele também seguiu o conselho deles quando se aliou a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Jorão foi ferido. Então, aqui fala que ele se alia, né? Acasias se alia com Jorão para lutar contra a Síria. Quem está nesse momento como rei da Síria é Azael, aquele mesmo que a gente viu esses dias atrás, que matou o rei lá da Síria para ficar no lugar dele, por profecia, né? O Senhor já havia mostrado para Eliseu. Então, e Jorão aqui é ferido, né? O rei lá do norte, ele é ferido. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, Acasias visita Jorão em Jezreel. 2 Crônicas 22, diz assim: E voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote na batalha contra Azael, rei da Síria. Depois, Acasias, rei de Judá,
foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Então os dois, na verdade, se feriram nessa guerra contra Azael, rei da Síria. E aqui vai acontecendo mesmo que a permissão, né, do Senhor para que tudo isso aconteça, porque eles já estão totalmente desviados do Senhor, não buscam mais a direção de Deus para as guerras, não querem mais saber dos conselhos do Senhor, da palavra do Senhor para reinar em Israel e em Jerusalém. Então esses dois reis que estão no poder nesse momento, tanto lá no reino do norte, que é Jorão, quanto no reino do sul, que é Acasias, os dois estão totalmente desviados da palavra, da vontade do Senhor, e aí as consequências começam a vir. Vamos ver agora, gente, o que vai acontecer então lá no reino do norte, a partir desse momento. Vamos lá. Agora, no reino do norte, então, a gente tem... Deixa eu pegar aqui. A gente tem justamente esse episódio de Acasias que auxilia Jorão contra a Síria, lá em 2 Reis, capítulo 8, versículo 28. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote de Gileade, e Jorão foi ferido. Então nós acabamos de ler isso. Outra passagem que fala, 2 Reis 8, versículo 29. E voltou de Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Agora a gente entra em Jeú, é o novo sucessor aqui do reino do norte. A gente vai ver esse homem, o que ele vai fazer. Ele reinou em Israel, lá no reino do norte, durante 28 anos. Ele foi bom e mal, mesmo ano em que Atalia começou a reinar. Então a gente vai ver aqui no reino do sul que quem vai tomar a posição agora é a mãe de Acasias. Mas nesse momento aqui nós vamos ver o reino do norte, o que vai acontecer, e depois a gente vai conseguir ver lá no reino do sul, quando Atalia toma o poder, a mãe de Acasias. Mas aqui a gente vai ver o reino do norte. Jeú é ungido rei por ordem de Eliseu, lá no reino do norte. 2 Reis, capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: ponha a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote de Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala, longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. E ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o estou ungindo rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os do sexo masculino da sua família em Israel, seja escravo ou seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aias. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles lhe perguntou: está tudo bem? O que esse louco queria com você? E Jeú respondeu: vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem. Mas insistiram: não nos engane, conte-nos o que ele disse. Então Jeú contou: ele me disse o seguinte: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram os seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é o rei. Então nesse momento o Senhor, toma
A vida de Eliseu ali traz uma palavra, uma direção para Eliseu, para que ele, nesse momento, unja Jeú, um homem que não é da linhagem de Acabe, mas que nesse momento vai vingar a morte de todos os profetas, de todos os servos de Deus, que através da família de Acabe, de Jezabel, eles foram mortos. Nesse momento, Deus vai exterminar toda a família de Acabe, inclusive sua esposa, filhos e tudo mais. Família toda, né? Todos do sexo masculino, sejam livres ou escravos. Então, todo mundo que tivesse algum tipo de ligação com Acabe nesse momento, ou com Jezabel, seriam mortos através de Jeú, que estava sendo ungido rei no lugar de Acabe e do seu filho, na verdade, que já estava no poder aqui, ok? Que era Jorão. Então a gente vai ver o que vai acontecer agora. Jeú derrota Jorão em Jezreel. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 14, diz assim: Então Jeú, filho de Josafá e neto de Ninse, começou uma conspiração contra o rei Jorão, na época em que este defendeu com todo Israel Ramote-Gileade contra Azael, rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Azael, rei da Síria. Jeú propôs: se vocês me apoiam, não deixem ninguém sair escondido da cidade para nos denunciarem em Jezreel. Então ele subiu em seu carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava lá se recuperando, e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel percebeu a tropa de Jeú se aproximando, gritou: Estou vendo uma tropa. Jorão ordenou: envie um cavaleiro ao encontro deles para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: O rei pergunta: Vocês vêm em paz? E Jeú respondeu: Não me venha falar em paz, saia da minha frente. A sentinela relatou: O mensageiro chegou a eles, mas não está voltando. Então o rei enviou um segundo cavaleiro. Quando chegou a eles, disse: O rei pergunta: Vocês vêm em paz? E Jeú respondeu: Não me venha falar em paz, saia da minha frente. A sentinela relatou: Ele chegou a eles, mas também não está voltando. E acrescentou: O jeito do chefe da tropa guiar o carro é como o de Jeú, neto de Ninse. Dirige como um louco. Jorão ordenou que preparassem seu carro de guerra. Assim que ficou pronto, Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram cada um em seu carro ao encontro de Jeú. Eles os encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote de Jezreel. Quando Jorão viu, Jeú perguntou: Você vem em paz, Jeú? E Jeú respondeu: Como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: Traição, Acasias! Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto. Jeú disse a Abidcar, seu oficial: Pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele, quando juntos acompanhávamos sua comitiva. Ele disse: Ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, declara o Senhor, e com certeza farei você pagar por isso nesta mesma propriedade, declara o Senhor. Agora então pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade, conforme a palavra do Senhor. Então, nesse momento, Jeú está fazendo juízo, né? Fazendo a vingança, mas de forma de juízo de Deus. Quando a gente fala vingança, né, na palavra de Deus, até parece um pouco ruim essa palavra, mas a palavra correta é juízo. Deus está trazendo juízo, que é o quê? Julgando as atitudes desses homens que foram tão maus diante do Senhor, que preferiram seguir os seus ídolos, seguir os seus próprios pecados, as suas próprias prostituições, do que seguir ao Senhor, que era aquele que estava em auxílio deles e fez tanta maldade, né? A família de Acabe com Jezabel fizeram muitas atrocidades em Israel, no Reino do Norte. Então Deus está vingando nesse momento, trazendo juízo sobre a casa de Acabe. E nós vamos ver amanhã que isso interfere em todo o andamento agora de Israel e de Judá também.
e vai então trazer toda a consequência, né, para a família de Acabe. Jezabel em seguida também vai ser morta, aí Atalia vai começar a reinar lá no Reino do Sul, e Jeú lá no Reino do Norte, e a gente vai ver todo esse desenrolar dessa história. Eu amo ver esse desfecho que Jeú traz sobre o Reino do Norte, um homem que aparentemente era só um comandante do exército, mas que nesse momento Deus levanta com uma autoridade de rei sobre o Reino do Norte para trazer juízo sobre todo Israel e para tentar pôr em ordem as coisas que estavam fora do lugar. Amém, queridos? Eu fiz uma leitura menor hoje. Essa semana eu tô, né, um pouco cheia, né, de afazeres por conta da mudança, mas não quero deixar de fazer leitura, não quero deixar de caminhar com vocês e a gente vai continuar caminhando, tá bom? Deus abençoe, ótima noite para todos vocês e amanhã, em nome de Jesus, a gente vai estar aqui de novo para fazer nossa leitura, se Deus quiser. E amanhã tem mais. Jeú vai continuar todo esse propósito de Deus de vingar a família de Acabe nesse momento, de vingar todo o povo de Israel, na verdade, trazendo a morte e a destruição para a família de Acabe. Amém, queridos? Deus abençoe e até amanhã.